Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui, estamos indo para a quinta aula agora e na aula anterior nós falamos sobre os textos motivadores, né? E aí quando a gente interpretou os textos motivadores, a gente interpretou na verdade o tema através dos textos motivadores, a gente já está fazendo a prova de redação. A gente já está fazendo uma coisa que a gente chama de planejamento. E para o Enem, esse planejamento ele é muito importante, inclusive ele está lá na competência. E ele chama de projeto de texto. Essa análise, essa interpretação dos textos motivadores, ela na realidade seria o nosso segundo passo para esse planejamento, para esse projeto de texto. Eu comecei pelo segundo, porque eu entendi que seria mais fácil para vocês analisarem o tema, interpretar o tema. Então, tudo que a gente quer fazer de forma ordenada, organizada, a gente precisa planejar isso, a gente precisa pensar sobre isso. E o texto também tem que ser feito assim, né? Então, talvez essa seja a maior dificuldade de se escrever, né? Porque na realidade a gente pensa no tema e já quer colocar no papel aquilo que a gente está pensando. E a gente vai ver que isso é impossível. Diretamente isso é impossível. A gente não pode pensar e querer escrever aquilo que a gente está pensando, porque a nossa forma de pensar ela é desorganizada. A gente não pensa de forma organizada. Nós não pensamos de forma linear. O início, meio, fim. A gente vai misturando um montão de coisa. Tem um turbilhão de ideias na nossa mente. Então, quando a gente olha o tema e quer colocar no papel aquilo que a gente está pensando, sem a gente se planejar, sem a gente se organizar, a gente se atrapalha. Por isso que a gente diz assim, eu pensei, mas na hora de escrever eu não consegui, porque você na verdade está querendo transportar aquilo que você pensou para o papel. E a forma que a gente pensa, a forma que a gente fala, a forma que a gente escreve, são diferentes, não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito. Então, para a gente escrever, a gente precisa se organizar, a gente precisa de planejamento, né? E aí, a gente vai ver isso até na proposta que ele coloca lá, selecione, né, as coisas, ou seja, faça um projeto de texto. E um projeto de texto, basicamente para mim, ele tem quatro etapas, né? A primeira etapa é essa que a gente vai ver agora, que é a interpretação do tema. A segunda é o que a gente já fez, que é a leitura dos textos motivadores, para a gente ratificar, ou seja, para a gente confirmar o que a gente vai ver no tema, interpretando o tema, ou para retificar, para a gente alterar o que eu interpretei. Lembra que às vezes a gente pode pensar de um jeito e quando a gente lê o texto ser de uma outra coisa? A terceira etapa a gente não viu ainda, que é a seleção desses itens para a gente compor a nossa redação. A gente vai definir lá o nosso ponto de vista, a gente vai escolher os nossos argumentos, os nossos repertórios, definir qual vai ser a proposta de intervenção, enfim, a gente vai ver isso depois. E o quarto seria a gente criar um roteiro, né? Definir como é que eu vou encaixar isso lá na minha redação. Só a partir daí é que eu vou começar a escrever, ok? Então hoje a gente vai para a primeira etapa, na realidade, desse projeto de texto, que está lá na competência 2 também, e seria interpretar o tema a partir do próprio tema, ok? Então vamos lá para a nossa quinta aula, ok? Bem, então vamos ver aqui, né, aquela nossa velha proposta de redação e hoje a gente vai ver o tema. Mas a gente vai falar sobre o tema com foco no próprio tema, como eu falei. A gente não vai se utilizar dos textos motivadores para tentar entender o tema. Então o que a gente precisa fazer? Basicamente,
com o tema que o Enem apresentar para a gente. A gente vai ter que fazer duas coisas, tá? Primeira coisa é identificar a palavra-chave ou as palavras-chave ou a sentença que nos for apresentada. E a gente vai ter que observar os comandos expressos das palavras distratoras. Caramba, o que é isso? São termos técnicos, são as outras palavras. A gente vai ver o que significa isso. Então, por que a gente precisa fazer, no caso do Enem, só essas duas coisas, que já é complexo? Mas por que isso? Bem, vamos analisar aqui essa frase temática, tá? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa frase que o Enem coloca, isso é específico para o Enem e outros vestibulares, não quer dizer que isso aconteça em todos os vestibulares, eu vou mostrar um exemplo. Ela nos facilita porque ela tem um sentido denotativo. O que é isso? Ela tem um sentido literal. O que está escrito aqui é o que você tem que analisar. Então, eu tenho que analisar exatamente o que está aqui. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não tem pegadinha, não tem nada que não seja isso. É denotativo, é literal. Eu não preciso inventar nada, achar outro sentido, tá? Não preciso. E o Enem, ele cria sempre uma frase, normalmente, né? Já teve temas que não foram assim? Sim, mas lá no passado. Os últimos sempre são assim. São frases afirmativas. E não são frases nem negativas, nem interrogativas. Pode cair interrogativa? Pode, mas você vê que não vai ter muita diferença. Mas elas são frases principalmente denotativa. E por ser uma frase denotativa que não requer, né, muita coisa, a gente vai ver que você tem que fazer várias coisas, mas em termos de interpretação, que é uma cobrança do Enem, não requer muita coisa, né? Diferente se fosse uma frase conotativa. Então, por exemplo, existem outros vestibulares que o tema, por exemplo, foi esse aqui, ó. A PUC cobrou, teve um ano que ela cobrou, um poema do Mário Quintana, em que dizia assim, ó, o mais triste de um passarinho engaiolado é que ele se sente bem. Então, se você fosse analisar esse tema, o que você teria que falar se a gente fosse pensar como o Enem, pensando como o Enem? Isso é um problema. O que é o problema do passarinho engaiolado? É que ele se sente bem. Então, você iria falar sobre passarinho, certo? Não. Não é isso que ele quer. Ele quer que você analise qual o sentido disso. Ou seja, o tema, ele tem um sentido conotativo. Ou seja, não é as palavras que estão aqui, o sentido dela não é literal, não é o que está escrito. Eu tenho que analisar antes de fazer... de saber sobre o que eu vou falar. Aqui eu sei, eu vou falar sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aqui, eu não vou falar sobre passarinho? Não. Eu tenho que analisar que o passarinho, ele tem um sentido, o passarinho engaiolado, né? O que a gaiola faz? A gaiola aprisiona, prende, tira a liberdade desse passarinho, né? E o mais triste, existem outras coisas tristes, mas o mais triste é que ele se sente bem. Então, o passarinho está numa situação de falta de liberdade, né? E liberdade é uma coisa essencial para o ser humano, né? E deveria ser também para o passarinho, e é para o passarinho. Mas ele se sente preso, ele está ali preso, tiraram dele a liberdade. E o que é mais triste disso tudo? É que ele se sente bem, ele se acostuma. Então, esse tema está falando sobre o quê? Sobre o conformismo do passarinho? Não, é no sentido do nosso conformismo, conformismo da sociedade, que mesmo estando aprisionado em algum lugar, alguma coisa que ela não gosta, ela acaba se acostumando, se sentindo bem, achando que aquilo ali é normal. Então, veja que antes de você começar a escrever sobre algo que está ali escrito, literalmente, de forma denotativa, você tem que pegar um tema no sentido conotativo, figurado, analisar e ver o que você vai escrever.
E aí ele é bem aberto, né? Uma facilidade é que você pode ter várias interpretações disso aqui, um pouco diferente desse aqui de cima. Então são coisas diferentes. A UERJ, por exemplo, ela dá temas, né, e outros vestibulares, ela dá um livro para você ler antes. Então você, a partir daquela leitura dos livros, os livros seria como se fossem os textos de apoio, né? Só que previamente ele já te dá e você imagina qual o tema que a banca vai tirar dali. Entenderam? Então você vê que o Enem, o jeito que o Enem coloca o tema, e os outros vestibulares também podem colocar. Tudo é conotativo que não seja Enem? Não. Pode ter também denotativo, literal, mas eu só estou mostrando para vocês, tá? Bom, e aí como eu tenho um tema, né, denotativo, literal, eu tenho que analisar o quê? Essa frase, que eles chamam de frase temática. Então, é uma frase sem verbo, sim, uma frase não verbal, e que tem algumas coisas aí. O que que tem nisso aí? Ah, tem palavra, né, ou expressão principal e palavras distratoras. O que que é isso, Mara? Palavra, expressão principal, distratora? Bom, a palavra expressão principal é o assunto do tema. O principal é o assunto, é o foco. Então, você vai tirar daqui o que que é o assunto do tema. E o resto, né, são as palavras distratoras, ou seja, as orientações que essa palavra, que essa frase te dá, né, através das palavras, para que você faça, se oriente de forma específica. Tem orientações, tem comandos aqui que você tem que cumprir, tem que fazer, ok? Então vamos lá, 2015 a gente tem lá esse tema, foi 2015. Bom, qual a palavra-chave daí? Que a gente já viu milhões de vezes, violência, certo? Violência é o assunto dessa frase temática. Quais são os comandos específicos? Quais são as palavras distratoras? É o resto. Mas você vai pensar assim, é o resto? Não, você vai pegar palavra por palavra desse resto, do que restou, e vai analisar também. Então, você vai pegar lá, contra a mulher, persistência, sociedade brasileira, né? Então, você vai escrever, ó, persistência, contra a mulher, sociedade brasileira. Você separa, isso você vai fazer no papel, vai colocar no papel. No rascunho, Mara, não é no rascunho, no teu projeto de texto, um papel separado, que agora em casa você vai pegar um papel bonitinho e vai fazer. Lá na hora da prova, você vai pegar um local mais adequado, que tem um espaço lá em branco para você fazer isso. E aí, você vai fazer a primeira pergunta, né? Porque o que que... Isso aqui não é uma pergunta, lembra que eu falei? O que que o Enem quer saber? Qual a sua opinião sobre o quê? Sobre o tema, sobre a fase temática, sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É isso que você tem que responder. Para responder isso, você vai separar as palavrinhas. Qual a primeira palavra? Persistência. Começou aqui, né? Persistência. Persistência, o que que é persistência? Aí você vai tentar analisar, interpretar o que que é persistência. Você vai colocar o quê? Sinônimos ali, o que você entende que é aquilo. O que que você poderia entender? Eu entendi aqui. Persistência é igual a insistência. É uma coisa que tem continuação, continuada. É uma coisa que se arrasta lá do passado e vem até o presente. É uma coisa que é enraizada, tem uma raiz, né? Ou seja, ela tem uma causa. Você vai pensando sobre isso. Eu botei esse coisinha aqui, causa, porque já é o nosso foco. A gente vai ver que a gente vai trabalhar isso, causas e consequências. Mário, o que é uma causa? A causa é aquilo que provoca alguma coisa, é o motivo pelo qual aquilo existe. Provavelmente sem aquilo, sem a causa, sem aquele motivo, sem aquela razão, ele não existiria. Então, aqui, essa palavra persistência, ela tem o mesmo sentido que causa, né? Quais as causas, né? Quais os motivos que a violência contra a mulher persiste? Ela continua. Então me dá uma ideia de causa, né? A coisa existe lá e continua existindo, vai se arrastando. Isso é minha forma de pensar. Vocês podem colocar outra coisa aí.
Outra palavrinha é violência, que é o nosso foco, o nosso assunto é violência. O que é violência? Violência é violar, usar força, é uma agressão, é um ataque, é uma brutalidade, e aí você vai escrevendo o que você acha que é sobre isso está se tratando esse tema. Contra a mulher. O que é algo contra a mulher? É contra o gênero feminino, é contrário, avesso, né? O gênero feminino. Vê que às vezes você tem que fazer palavra, mas você pode juntar e dar uma ideia só. Não pode esquecer dessa palavra. Eu vou dizer por quê. E por fim, sociedade brasileira. O que é sociedade brasileira? Você poderia botar só sociedade, botar brasileira aqui. Bom, é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Sociedade brasileira é a mesma coisa que Brasil. Então, você vai criando significados para essa coisa aí. Duas coisas, para você interpretar o tema, entender por que o tema está falando sobre aquilo ali. E segundo, porque na hora de escrever, você vai usar essas palavras. Existe uma coisa que fala que você não pode ficar repetindo as palavras. Então, isso aqui, na hora que você tiver que usar violência, você não vai usar a violência, você vai usar violar, usar a força, agredir, atacar, usar de brutalidade. Você está falando da mesma coisa. Você não já definiu no teu projeto que isso aqui é igual a isso? Você não vai ficar pensando lá na hora. Você já definiu aqui, ó. Já está definido. Quando tiver que falar contra a mulher, contra o gênero feminino, combatendo o gênero feminino. Então, você vai usar essas palavras. Sociedade brasileira, o grupo de pessoas do Brasil, no Brasil, né? Você usa sinônimos. Tem outras formas, a gente vai ver depois, mas só para você ver que tem duas utilidades isso aqui. Para você entender o tema, interpretar, e para você conseguir usar essas palavras no teu texto, né? Então, eu usando isso aqui, ó, eu não fujo ao tema e eu não vou tangenciar, porque eu tenho a perfeita interpretação desse tema. Eu sei que eu tenho que falar sobre a violência, mas não é violência qualquer, é contra a mulher, porque o comando está aqui falando que é contra a mulher. É uma violência que persiste e é uma violência que ela acontece na sociedade brasileira. Você vê que quando você bota aqui, você consegue perceber, associar esse assunto a esses pedaços, esses comandos específicos. Então, é para isso que a gente faz, tá? E aí, quando a gente vê isso aí, a gente pode pegar e montar uma frase, assim, a gente pensar sobre alguma coisa. Então, assim, isso aqui diz que a persistência é o quê? É uma causas no passado, ou uma causa no passado, né, porque persiste, que traz consequências atuais. Então, você já pode pensar que a forma que você vai escrever esse texto, você vai fazer assim, eu vou pensar em causas lá do passado e que tem consequências agora. O que são consequências? Consequências é aquilo que a causa provoca, aquilo que ela faz acontecer, faz aparecer, são os efeitos, é tudo aquilo que existem a partir da causa, a partir daquilo que aconteceu primeiro tem uma consequência. Então, por exemplo, você vê um acidente de trânsito, aquilo é o problema, é o assunto, é o acidente de trânsito, vamos dizer assim. Qual é a causa? Por que aquilo aconteceu? Qual é o motivo daquilo acontecer? Aconteceu porque o sinal de trânsito estava com defeito. Se o sinal de trânsito tivesse bom, teria acontecido? Provavelmente não, é uma hipótese. Provavelmente não. Então, aquilo é a causa do acidente. Aconteceu porque o motorista estava bêbado. Então, qual é a causa? Bebedeira lá do motorista, bebida excessiva. É a causa. Sem aquilo não aconteceria o acidente. Aconteceu porque estava chovendo e o asfalto estava escorregadio. Aconteceu porque furou um pneu do carro. Então, tem várias coisas que motivam, que dão motivo, que proporciona aquilo acontecer. Isso são causas. Quais seriam as consequências daquela causa, daquilo que o primeiro originou o problema? Você tem a origem do problema, é a causa. Você tem o problema que aconteceu depois da causa e você tem os efeitos que aconteceram. Então, assim,
O que aquele acidente fez acontecer? O motorista se machucou, as pessoas que estavam dentro do carro se machucaram, o motorista morreu, o sinal de trânsito, o poste caiu, né? Você pode ter batido em outras pessoas, ou seja, você tem consequências daquilo. Se aquilo não tivesse acontecido, não teria gerado aquela outra coisa. Então você tem que pensar assim. E você observa que às vezes você diz que uma coisa é causa e depois você vê que tem uma causa antes. Por exemplo, aqui, né, que eu falei, sinal de trânsito está com problema. O que é a causa do sinal de trânsito estar com problema? Ah, pode ser que o governo não fez a manutenção daquele sinal. Então, a causa não é o sinal estar com problema. A causa é o governo não ter feito manutenção do sinal. E aí, qual a consequência do governo não ter feito a manutenção? O sinal queimou. Então, o sinal queimado não é mais uma causa, ele é uma consequência da negligência do governo. Então, você vê que você pode puxar a causa de outra causa, e aí aquela causa se torna uma consequência, e consequência também. Então, por exemplo, a pessoa morreu, aquela pessoa morreu. Qual é a consequência daquilo? A consequência é que a família ficou desassistida. Então, é uma outra consequência, entendeu? Então, tudo isso a gente vai trabalhar, mas só para você entender o que é causa, o que é consequência. E você vai observar, pensa bem, todo problema tem uma causa, todo problema tem consequências. Então, isso é uma forma da gente trabalhar a nossa opinião, a nossa interpretação desse tema. Eu acho que é uma das melhores. Tem outras? Tem, mas essa eu considero como uma das melhores porque ela existe em qualquer tema que o Enem vai colocar. Tá? Bom, mas vamos supor que ao invés de a persistência da violência contra a mulher fosse assim, caminhos para o combate à violência contra a mulher na sociedade brasileira. Será? Aqui eu teria a mesma coisa, violência contra a mulher em sociedade seria a mesma coisa, mas a persistência não seria. Eu teria que botar o quê? Caminhos. É uma outra palavra. E vamos supor que fosse efeitos da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aqui, ó, um outro comando específico seria efeitos. Será que essa única palavra, ela muda a forma de pensar e de eu escrever essa redação? Será que isso aqui é tão importante eu analisar essa palavra? Só essa palavra faz alguma diferença? Então, a gente vai ver que o Enem, ele fez alguns temas com essas palavras. Vamos analisar os temas que o Enem fez. Então, por exemplo, aqui, ó, ele fez caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Seria, né, se fosse caminhos para a violência, a mesma coisa. Mas vamos analisar um outro tema que tem outras palavras, né? Então, ó, caminhos não é mais persistência. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Qual seria a palavra-chave lá? A palavra-chave aqui é intolerância. Que tipo de intolerância? Religiosa. Mas a gente vai botar juntos. Para você ver que no fundo a gente tem que ver qual é o assunto mesmo e pode fazer essa análise junto. Bom, comando específico. Caminhos para o combate. Botei até junto aí, tá? No Brasil, ok? Isso aqui é um projeto, não estou escrevendo nada, então eu posso ver qual a melhor forma de eu fazer. Aí, qual a sua opinião sobre o caminho para o combate à intolerância religiosa no Brasil? Eu tenho que entender o que ele quer falar, aí eu vou separar as palavras. O que é caminhos para o combate? Ah, direções, caminho, direções para o combate, né? O rumo para lutar contra alguma coisa. Tá? Então, você vai pensar, o que é caminhos para um combate? Aí é uma direção que eu tenho que traçar para combater caminho e dar ideia de direção, né? Começar num lugar e ir para o outro. É um rumo que eu tenho que tomar, medidas que eu tenho que fazer. O que eu vou pensar sobre isso? Bom, intolerância, a palavra significa não suportar, não aguentar, é inflexibilidade, é uma intransigência, né? Isso é intolerância. Lembra que lá nos textos motivadores, normalmente ele explica o tema,
Então, assim, isso aqui você vai estar pensando e depois vai confirmar lá ou não, se não é isso que você está pensando. Religiosa. Religiosa é um sistema comum de crenças e práticas voltadas para um Deus. Ah, o meu Deus não, qualquer divindade, tá? Religião significa, né, tem lá a sua origem na palavra religar, que é religar, né, alguma coisa, ou seja, ligar o indivíduo a Deus. Seria isso. Bom, Brasil, aqui já vem Brasil, ó, não é na sociedade brasileira. Qual seria o sinônimo? Sociedade brasileira, cidadãos brasileiros, você já escreve lá, ok? Bom, aqui poderia ser violência, lembra? Mesma coisa, mas aí é caminhos. O que caminhos me dá como ideia do que eu tenho que escrever? Qual é o meu foco? O que fazer para combater? Não é? Caminhos para o combate. Qual a direção para combater? Qual o rumo para lutar contra? Então, isso aqui é o quê? É o que eu tenho que fazer para acabar com isso, para combater, para acabar, para eliminar, para diminuir. E aí isso é o quê? É uma solução. E a solução no Enem é proposta de intervenção. Em outro vestibular, é uma solução também, não no molde de proposta de intervenção do Enem, mas é uma solução que você vai dar no teu vestibular. Então você percebe que uma palavra aqui, a outra era persistência, ou seja, as causas que fizeram com que a violência contra a mulher continuasse, acontecesse, ainda existisse. Aqui são caminhos para o combate, ou seja, quais as soluções que eu tenho que dar para a intolerância religiosa. Então, o meu foco vai ser na proposta, as soluções que eu vou apresentar para que isso não aconteça. Mas, Mara, proposta de intervenção, eu posso falar sobre a proposta de intervenção o meu texto inteiro? Não, a gente vai ver que não. Mas você vai dar pinceladas dessas propostas durante o teu texto todo. E lá no final você vai fazer uma proposta mais completa. Mas você tem que toda hora estar mostrando que aquilo que você está escrevendo são caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Entendeu? Que é diferente. Na primeira você tem que mostrar que você tá falando da por que persiste a violência contra a mulher. E aqui você tem que dizer quais os caminhos para combater alguma coisa. Tá bom? Bom, e se fosse efeitos? Aí efeitos caiu lá na implantação da lei seca no Brasil. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Bom, vamos ver esse tema aí, né? O que é a palavra-chave? Lei seca, né? Ou lei. Que tipo de lei? A lei seca. Lei seca é lei não molhada? Não, é outra coisa, né? Quais os comandos? Efeitos da implantação e no Brasil. Bom, qual a sua opinião sobre os efeitos da implantação da lei seca? Lembra que eu falei que toda proposta do Enem é um problema? Lei seca é um problema? Você já tem que começar a pensar, isso aqui é um problema, já está escancarado para mim que isso é um problema? A gente tem que ver que não, né? A implantação da lei seca foi uma coisa boa. Então você já tem que começar a ter essa malícia de pensar. O Enem já mostrou que isso aí é um problema, porque a violência contra a mulher é um problema. Está escancarado ali, né? Intolerância religiosa é um problema. Agora, o que é a implantação da lei seca? Como é que eu vou definir que aquilo é um problema? Como é que eu tenho que pensar sobre isso? Vamos analisar as palavras. Então, lá, o que são efeitos? Efeitos são consequências, são resultados, são frutos, né? Quais os efeitos que vocês vão ter de estar estudando para o Enem? Se Deus quiser, aprovação na prova. São os efeitos, os frutos, os resultados. O que vai acontecer? Efeitos, né? Você toma um remédio, quais os efeitos colaterais? O que vai acontecer pós você tomar o remédio? Ou podem acontecer, certo? Bom, implantação. Implantação é a introdução de alguma coisa, o estabelecimento de... Eu vou estabelecer, eu vou criar, eu vou implantar, eu vou inserir, né? Então, aqui estava falando o quê? Quais as consequências da implantação da lei seca no Brasil? E o que é lei seca? Lei seca é uma legislação para coibir a ingestão de bebida alcoólica, né?
quem lê ou conhece lá um pouco de história sabe que lei seca era aquela mesma lei lá que existia lá nos Estados Unidos, quando teve lá aquele problema lá de bebida, né, que eles proibiram bebida, não para efeito de direção, mas a bebida foi proibida. Então, essa lei seca aí do Brasil, o nome veio daí. Os textos motivadores nessa época não falaram sobre isso. Você poderia ter usado. E aí, Brasil, a mesma coisa. Sociedade brasileira, cidadão brasileiro, ok? Bom, e aí, Mara? O que eu vou pensar? Aí não tem... Aí tá falando que é efeitos. Então, eu tenho que falar das consequências dessa implantação da lei seca. Mas aí qual o problema? Então, qual o problema é o quê? Que você vai colocar? Quais os resultados? Será que os resultados esperados dessa implantação da lei seca? Porque quando você cria uma lei, você espera um resultado. Você está fazendo uma lei para combater algo que não está legal. Você quer alterar aquilo ou melhorar aquilo. Será que esses efeitos que eles esperavam acontecer na implantação, quando eles colocaram a lei seca no Brasil, surgiram? Será que são positivos? Será que não deu certo? Será que está dando certo? Então, você vê que o foco que você vai dar aqui são essas consequências dessa lei. Será que os resultados que eles esperavam aconteceram? Então, é isso que você teria que falar. E não de as causas e consequências, né, que a gente viu lá no outro, né? Então, você vê que aqui o foco deveria ser o quê? A persistência, os efeitos, né, as consequências dessa lei, se elas surtiram efeitos ou não. Bom, vamos pensar no outro tema aqui também, que não fala sobre problema, não está escancarado. Democratização do acesso ao cinema. Democratização é uma coisa maravilhosa, né? Então, o que esse tema está falando aí? Que eu tenho que falar sobre a democratização? Bom, vamos lá. O assunto é cinema e os comandos democratização do acesso no Brasil. Bom, qual a sua opinião sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Democratização é tornar democrático, tornar popular, colocar ao alcance de todos. Então, você já vê que ele quer que você fale sobre o acesso ao cinema no Brasil. Ele é democrático? Ele é popular? Ele está ao alcance de todos? Então, você já tem que começar a pensar sobre isso. O problema está na democratização. Será que ele é? Todo mundo tem acesso ao cinema? O que é cinema? O cinema é a arte dramática, é grande tela, projeção de filmes, né? Cinematografia, várias coisas aí você poderia usar para substituir cinema. E Brasil, sociedade brasileira. Então, se vocês forem lá olhar depois os textos motivadores, vocês vão ver que ele estava justamente criticando, mostrando que esse cinema não é democrático. Então, normalmente, quando a gente olha esses temas assim, que o problema não está sendo mostrado, a gente diz o quê? A falta daquilo. Então, a falta de democratização é o que você deveria ter falado. Então, você deveria ter pensado o quê? Por que existe a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil? E aí, você poderia falar das causas e das consequências desse problema. Porque aqui não direciona você sobre o que provoca e nem o que acontece. A palavra não diz aquilo, né? Qual o motivo da falta? É a causa. Então, isso aí tá claro, você pode falar de causa, mas você também pode falar de consequência, porque o texto não te obriga a falar só de causa, você pode falar de consequência. Eu posso focar em causa, Mara, porque aqui é democratização, eu vou falar sobre o que está faltando, que provoca essa falta de democratização. Beleza. Eu vou falar, Mara, do que provoca, mas eu quero falar também o porquê que as pessoas, o que acontece quando a pessoa não tem isso. Pode? Pode. Também pode, porque o texto não te limitou, não te falou efeitos. Se ele falou efeito, tu pode falar sobre causa, mas aquilo não pode ser o teu foco, o teu argumento, que a gente vai ver o que é.
tá bom? Bom, esse outro aqui, que eu achei bem complicado, apesar do texto motivador dar uma luz aí sobre isso, mas por quê? Por que eu trouxe isso aqui pra gente ver? Você vê que são tudo textos antigos que eu tô trazendo. A gente não vai ficar vendo isso aí, apesar de vocês acharem que a gente está vendo muito, né, coisas que a gente não vai ver, porque já passou. Se já passou, o Enem não vai pedir de novo, provavelmente, isso aqui, desse jeito, mas isso a gente consegue tirar um montão de coisa daqui, dá para você perceber como é que o Enem trabalha, né? Bom, ele colocou aqui, ó, vamos analisar a frase temática, certo? A frase temática aqui dessa vez veio diferente, ó. Ele colocou invisibilidade, registro civil, 2 pontos, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Tá? Vamos separar as palavras-chave, ó. Invisibilidade e registro civil. Você viu que eu botei duas? Por quê? Porque eu entendi que quando ele bota assim, ó, invisibilidade e registro civil, ele quer que eu fale das duas coisas. E é soma. Isso mais isso. Isso e isso. Não é ou. Se ele botasse aqui ou, a gente teria que falar de uma coisa ou de outra, que o Enem não vai fazer isso. Mas e. Em outros vestibulares pode, tá? Isso ou isso. Aí você iria falar sobre uma coisa ou outra. Então vê que cada coisinha aqui, até um e, é importante. Até 2 pontos é importante. Você não pode deixar de olhar nada na frase temática. Então aqui, vamos pensar o que é o assunto. O assunto é cidadania. Vê se ele está falando sobre cidadania, garantia de acesso, ou é invisibilidade e registro civil. Porque vê que começou primeiro, os outros tudo era lá no meio, né, o assunto, né? Persistência da violência contra a mulher, violência contra a mulher, estava lá no meio. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? Os desafios para o combate, tudo no meio, o assunto. E as palavras distratoras, os comandos no início e lá no final. Aqui eu fiz de propósito, ele veio no início, porque nem sempre está no meio, você tem que analisar. Bom, por que o assunto é invisibilidade e registro civil? Vê esses 2 pontos aqui. O que 2 pontos significa? Aí vem gramática, né? Tudo que vem depois de 2 pontos não está explicando isso aqui? Quando você fala assim, registro civil, 2 pontos, isso aqui está explicando o que é isso. Então, assim, isso aqui é o principal, é o foco, né? É invisibilidade e registro civil, 2 pontos, garantia de acesso à cidadania do Brasil. Ou seja, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tá explicando isso aqui, ó. Ou seja, alguma coisa de invisibilidade e registro civil provoca isso, explica isso. Agora, garantia de acesso à cidadania é algo bom? É um problema? Não, né? A gente sabe que não. Então, vamos descobrir o que é o problema. Então, a palavra-chave é invisibilidade e registro civil. Quais são os comandos específicos? Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Bom, qual a sua opinião? Mesma coisa você vai fazer lá. Bom, o que é invisibilidade? Bom, invisibilidade é ser invisível. Você vai botar assim mesmo, você não precisa ficar inventando palavra, não. É para você entender. É ser invisível, é não existir, né? Ou ser marginal. Marginal não existe, Mara? Para algumas pessoas não, porque como está na margem, não está no centro, você não vê. Né? Você vê mais quem está ali no teu foco, no teu centro. O que está do lado, atrás, você não enxerga. Então, você pode dizer, e a gente vai ver que os textos motivadores falavam isso. Bom, registro civil. O que é registro civil? É um documento que comprova a existência de uma pessoa, ou seja, uma coisa aqui, ó, leva a outra. O registro civil comprova a existência de alguém. Ou seja, quando eu não tenho registro civil, eu não existo. Logo, eu sou invisível. Entenderam? Para eu ter a minha existência, né, é um documento que comprova a existência de uma pessoa, para eu existir, eu tenho que ter registro civil. Registro civil não é identidade. Aí o pessoal se lascou nesse Enem.
porque falaram de um montão de coisa que não era registro civil. E no próprio texto motivador dizia que registro civil é a certidão de nascimento. Quem comprova a existência da pessoa é a certidão de nascimento. Ali diz que você existe, tá? Bom, e aí o que é garantia de acesso à cidadania? Garantir o acesso é assegurar, né? Garantir o acesso, assegurar o acesso ao direito de ser cidadão. Então, o que eu tenho aqui, ó? Para garantir o acesso à cidadania, essa pessoa tem que ter o registro civil, ela tem que existir, porque senão ela é invisível. Invisível para quem? Ela é invisível porque ninguém vê? Não, ela é invisível como cidadão. E como cidadão, se eu não existo como cidadão, eu não tenho vários direitos e obrigações como cidadão. Eu não existo. Então, por exemplo, eu não posso entrar numa escola. Eu não poderia receber nenhum benefício do governo, porque eu não existo, eu não sou computado, eu não sou visto, eu sou invisível. Ok? Bom, e aí você teria que pensar isso. Por que a falta de registro civil provoca a invisibilidade? E aí já tem lá, né? Aí é causa, né, e consequência. Eu poderia falar de causa, né? Por que o registro civil provoca a invisibilidade? Porque ele causa essa invisibilidade, como consequência da falta do registro civil, eu tenho a invisibilidade. Então, eu vou falar de causas e consequências que faz com que uma pessoa não tenha garantido seu acesso à cidadania. Ok? Eu tenho que falar das duas coisas. Aqui, ó, eu tenho duas coisas. Eu tenho a causa e tenho a consequência. Eu tenho que tentar falar sobre as duas coisas no meu texto. Eu posso falar sobre só causa? Posso, mas você vai ter que enfiar a consequência aqui. Eu posso falar só sobre a consequência, mas você vai ter que enfiar a causa, que é o registro civil, não ter o registro civil, a falta do registro civil. Compreenderam isso? Compreenderam que não é só eu pegar aquele texto lá, tá falando sobre garantia, acesso à cidadania. Não, você tem que analisar, você tem que interpretar, você tem que perceber o que isso aí está falando. Ok? A gente vai fazer isso direto, com textos novos, com temas novos, que é justamente coisas que podem vir a cair, vocês vão poder usar na redação de vocês. A gente não vai ficar muito tempo, isso aqui é para vocês terem uma noção, tá? Do que é a redação, do que você precisa, do que você não tem, né? Que a maioria eu sei que não tem essa percepção, essa noção, essa importância de fazer essas coisas que a gente está fazendo, para que você consiga escrever a redação sobre um tema novo, que eu vou apresentar, que pode vir a cair no Enem. A gente não vai ficar inventando coisa que, vai cair. Não, não vai cair. A gente não tem como saber. Mas mesmo que não caia, você pode usar várias coisas, tá? Bom, nesse sentido, assim, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a importância disso, a importância de que o tema não é só uma frase que se joga ali e você vai fazer de qualquer jeito, porque você não tem tempo, você tem que escrever correndo, né? Não é isso, a gente tem que ter um tempo ali para o meu planejamento. Isso aí é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai ver que a gente tem que dar um período para o planejamento, tirar daquele tempo que a gente vai definir para fazer redação, para planejar. Primeiro foi esse o tema, a gente tem que interpretar o tema baseado nas frases, né, com a nossa interpretação primeiro, e depois olhando lá os textos motivadores, verificando se aquilo que eu pensei inicialmente bate lá com os textos motivadores. Se eu não tiver nenhuma ideia, cai um tema lá que eu não tenho a mínima ideia do que seja, eu vou escrever alguma coisa lá e depois eu vou direto para o texto motivador. E eu vou achar nos textos motivadores o que eu preciso. Lembre, não vou me desesperar, ok? Então a gente vê que, assim, apesar da gente não estar escrevendo a redação, eu não passei nada ainda para a redação para vocês, a gente está caminhando, a gente está indo para o que a gente precisa, que é escrever, ok? Se vocês quiserem, como exercício, peguem temas antigos, vocês coloquem lá redação do Enem, temas de redação do Enem, vejam os antigos e façam isso. Pega o tema e faz isso que eu falei. Bota lá palavra-chave e comandos específicos. Vê se vocês entendem, se vocês deveriam falar sobre causa e consequência,
proposta de intervenção, se vocês conseguem entender o que vocês deveriam falar. Se vocês quiserem fazer isso, se vocês entenderem que vocês querem fazer essa prática, aí manda para mim, que aí eu vou olhar e vou analisar e devolvo para vocês, ok? Então fiquem com Deus, um ótimo dia, um dia abençoado para vocês, uma semana abençoada, tá? Deus esteja com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.